Bom dia! Estão me ouvindo bem, gente? Eu trouxe uma coisa maravilhosa para vocês que é um microfone. Que vocês sempre falam que eu falo muito baixo. Agora a gente resolveu o nosso problema. Vou só colocar o tema da nossa trilha aqui. Bom dia, bom dia. Todo mundo ouvindo bem, então? Ótimo. Gente, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que se a gente bater 300 pessoas aqui na live, falta pouquinho, eu vou liberar para vocês uma aula, um aulão de 2 horas sobre energia e criatividade no mapa astral. É uma aula que eu gravei na trilha passada, super focada em Sol e Lua, tô explicando energia feminina e masculina também. Tem um resuminho ali para vocês pegarem os pontos principais. Então, se vocês querem esse material, aviãozinho, mandem essa live para quem vocês acham que pode se interessar sobre isso. E vamos começar. Oi, Catarina. Maravilhosa Virginiana. Oi, Marisa. Larissa. Oi, Renata. Maravilhosa. Oi, de Lua Cadernos. Obrigada, Camila. Gente, eu tava com saudade de me arrumar, assim, tava sentindo que eu precisava me arrumar mais. Ai, gente, eu amo quando vocês falam que a playlist tá boa. Eu já bateram a meta, essas danadinhas. Eu amo quando vocês falam isso, porque eu sempre tive insegurança quanto ao meu gosto musical. Então eu fiz essa playlist a primeira vez super assim, eu sempre quis fazer, né? Eu vou fazer uma playlist da trilha e vou dar pra elas, vamos ver se elas vão gostar. E a playlist passada teve tantos seguidores, o pessoal gostou tanto que eu falei, vou fazer pra todas as trilhas agora. Não deu tempo de se arrumar, Tusa, tudo bem. Bom, infelizmente vou ter que tirar a nossa musiquinha de hoje. Mas enfim, vocês podem ouvir que o link tá lá no PDF. Um recadinho apenas aqui, ó. Quem acabou de chegar e ainda não recebeu o livro guia da trilha Não Priemuscânico, a gente vai liberar, tá bom? E hoje vocês devem estar recebendo no e-mail de vocês o bônus que eu falei que eu ia dar ontem, tá bom? Essa playlist, Marcela, não sei se você tá caindo de gaiato aqui no navio ou se você tá inscrita na trilha, mas é a playlist oficial da nossa trilha e eu criei ela pra não só embalar aqui as nossas conversas, mas também os dias de trabalho de vocês. São as músicas que eu gosto de colocar pra trabalhar, tanto quando eu preciso de um mood mais centrado, quanto eu preciso de um mood mais animado, e enfim. É isso. Bom dia, Sanchayana. Estamos com a equipe aqui online hoje. Bom dia. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, antes de mais nada, sei que vocês são novas, muitas de vocês são novas, eu quero que vocês me falem aqui, acabei de chegar, sou velha aqui no Instagram, ou se vocês são Cosmic Planners, porque eu gosto de ter uma noção, e eu vou me apresentar. De novo, desculpa quem já me conhece. Meu nome é Ananda Sayoshi. Eu trabalho aqui no Instagram como cosmoanalista, então eu faço análises cósmicas através da astrologia e outros oráculos, outras coisas voltadas para a prática. Eu acredito que autoconhecimento sem prática não serve para nada. Então, o foco do meu trabalho não é só negócios, projetos, mas aplicar de forma prática o que a gente entende quando a gente entra nos processos de autoconhecimento. Assim, eu criei a Cosmic Plan, que é o quê? É um ecossistema, também é uma comunidade, também é uma plataforma, também é um portal, onde a gente fala de astrologia, a gente fala de organização, planejamento, e a gente vai começar a falar mais de negócios. Por isso,
eu resolvi criar a trilha Cosmic Plan, essa trilha que vocês estão aqui participando, gratuita, sobre empreendedorismo magnético. Então eu vou explicar todos esses conceitos. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente está numa trilha de aprendizagem gratuita, que ela é um pedacinho de uma trilha maior que vai continuar dentro da Cosmic Plan para quem entrar nessa turma. Esse daqui é o módulo 2, o módulo 1 tá todo no meu IGTV, quem quiser assistir, as aulas estão gravadas, é uma série chamada Coisas que você precisa saber. E aqui na trilha a gente vai falar do segundo módulo, que é sobre criatividade basicamente. Então, a cada dia eu preparei esse conteúdo para a gente manifestar um conceito, uma habilidade, uma questão. Geralmente a gente trabalha em desbloquear, mas eu quero, na verdade, que ao invés da gente apenas desbloquear coisas, que a gente realmente manifeste. Então, no dia de hoje, a gente vai falar dessa carta maravilhosa aqui do tarô, do Crowley, do Thoth, que é a carta que em inglês ela chama Lust e em português ela chama Volúpia. Ela é a carta que nos outros decks é a força. Eu vou explicar para vocês como isso aqui se relaciona ao nosso tema de hoje e a nossa trilha como um todo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Acabei de chegar, baby de tudo. Bem-vinda, Mica. Cheguei ontem. Se vocês não tiverem recebido o livro Guia da Trilha, não se preocupem que a gente vai mandar de novo. E no livro tem todas as informações que vocês precisam saber sobre tudo que já rolou e vai rolar, tá? Cosmic Planners sempre presentes. Cheguei agora. A live de ontem ficou o dia todo na minha cabeça. Ah, outro recadinho antes da gente começar de vez. A live de ontem tem 2 partes. A segunda parte eu ainda vou subir no meu IGTV, tá? Então a live de segunda-feira e a live de ontem, que foram bônus, vão ficar as 2 disponíveis para vocês durante toda a trilha. Essas lives aqui não tem reprise, tá? Por isso que a gente tem uma metinha de gente ao vivo aqui. Quero... Oi, Lila, maravilhosa. Quero que vocês estejam aqui ao vivo, focadas, certo? Bem-vindas. Bom, alinhamentos iniciais. Esse é o nosso primeiro dia da trilha. Eu vou falar muito do que a gente vai falar durante todo o processo. Então, hoje é um spoiler de todo o processo. Mas, enfim, tem exercício. Eu quero saber quem pegou o ritual da manhã e quem já conseguiu dar uma olhada, já fez algum dos exercícios lá. Quem não fez, tudo bem, gente. Vocês podem fazer isso ao longo do dia, tá bom? Alguém falou aqui, as lives não tem tempo limitado mais. Eu vou experimentar, vamos ver. Eu tento falar tudo em 1 hora, raramente dá, mas eu fico sempre com medo disso não dar certo, aquelas desconfiadas da internet, mas enfim. Deu? Que é a equipe dizendo que ontem deu certo. Fez o ritual da manhã, fez... Gente, outro PS, nesse ritual tem um exercício maravilhoso que a Isis fez pra gente, especialmente pra essa trilha. Eu pedi pra ela bolar alguma coisa, ela foi e bolou logo 6 atividades maravilhosas, cada uma focada exatamente no que a gente vai desbloquear no dia. Então, eu fiquei emocionada, mas depois eu falo nos stories sobre isso. Bom, primeiro de tudo, alinhamento. O que a gente vai desbloquear no dia de hoje? Nós vamos desbloquear paixão pelo processo. Eu vou explicar um pouco, essa questão da paixão pelo processo, ela tem a ver com toda a trilha. Mas hoje eu vou explicar um pouco por que a energia feminina está conectada com paixão pelo processo, que está conectada com a prosperidade do seu negócio, que está contrariada com... contrariando e falando, que está relacionada a tudo que a gente vai falar aqui, tá? Primeiro de tudo, o propósito que eu tenho aqui na trilha e como eu trabalho como um todo é realmente lembrar vocês de algumas questões. Eu já vou falar dos nossos 4 acordos, que são os acordos que norteiam a nossa relação aqui, mas o meu papel aqui, eu enxergo o meu papel aqui como realmente no lugar de lembrar vocês dessas questões. Eu não vou falar nada exatamente novo.
Pode ser que nunca tenham colocado com essas palavras ou que você não tenha pensado dessa maneira, mas eu quero que vocês entendam que a gente tá aqui muito de igual para igual. Eu confio tanto na capacidade de vocês de entenderem o que eu tô dizendo, quanto de aplicar, e eu quero que vocês também tenham isso em mente. Então, quando eu falo que o meu papel é relembrar, eu quero dizer... Eu não quero nem falar de devolver o poder, sabe? Essa coisa de empoderar. Eu acho que ninguém dá o poder pra ninguém, assim. Mas a gente lembra que a pessoa já tem. Cabe a vocês conseguirem colocar isso de volta nas coisas pequenas da vida. Então, a astrologia é uma ferramenta para mim, o hermetismo é uma ferramenta, o oráculo é uma ferramenta, a organização é uma ferramenta. O que eu tô fazendo, que é anterior à ferramenta, é lembrando vocês disso. De que vocês têm essas capacidades, de que existem essas possibilidades sim, e que quando a gente consegue olhar para nossa realidade, o que tem na nossa frente aqui e agora, a gente consegue transformar realmente, através desse poder, desse potencial, o nosso cenário. E por isso eu falo que o meu plano, que antes era de dominação mundial, aí ele virou de dominação desse canto da galáxia, era reunir a maior quantidade possível de pessoas que tivessem essa mesma vontade. Que através das pequenas coisas, as pequenas decisões do dia a dia, o que você vai ouvir, o que você vai comprar, como você vai gerir o seu negócio, através dessas pequenas decisões, a gente fosse transformando mercados, comunidades, conceitos, mas assim, das pequenas coisas para as grandiosas, sem querer mirar lá, onde a gente ainda não consegue atingir. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. E eu vou falar para vocês dos nossos 4 acordos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre os acordos. Eles estão escritos no livro guia, está tudo escrito lá. Quem tá perguntando do livro, tá no grupo do WhatsApp. Se você já tá há muito tempo no grupo do WhatsApp, tá lá. Se você acabou de chegar, a gente vai mandar também, tá? Alguém perguntou aqui, grávidas podem tomar o chá? Podem, só coloca pouco hibisco, bem pouquinho, tá? Maravilhosas. Exatamente, as grandes coisas são feitas de várias pequenas coisas. Aos poucos eu vou contar meu plano de dominação mundial aqui pra vocês, gente, mas começa por aí. Começa pelas pequenas decisões do nosso dia a dia. Então, primeiro acordo, aliás, acordo, o combinado número 0. Quero que vocês, prestem atenção aqui, foca aqui em mim. Acordo número 0. Vocês não vão acreditar em nada do que eu disser. É muito sério isso, não é pra acreditar no que eu digo. Eu quero que vocês venham aqui, abram o PDF, façam um exercício de mente aberta, de coração aberto, encarando tudo como uma possibilidade, mas eu quero que vocês deixem a experiência mostrar se isso faz sentido pra vocês ou não. Primeiro tem que sentir. Se vocês... Isso faz parte do meu pack de salvação do mundo, tá? Eu acho que se todo mundo tivesse não só esse pensamento crítico, mas esse sentimento crítico, seria muito mais fácil da gente escolher os nossos caminhos. Então, assim, isso se aplica a mim também e ao que vocês virem nessa semana. Experimentem fazer isso durante essa semana. Nessa semana, não acreditem em nada. Só se abram. Pode ser. Pode ser que tenha ali dentro do que essa pessoa tá falando alguma informação que sirva e faça sentido pra mim, eu vou tomar ela pra mim. Porque quando a gente faz isso, a gente se liberta de um segundo medo que a gente tem, que é o de ser enganado, que é ficar desconfiada, e a gente começa a se esquivar de tudo. Não precisa ter medo. O seu corpo, o seu sentir, como diria minha amiga Camila, no seu sentir você vai saber se faz sentido pra você ou não. E se não fizer... tá tudo bem, você pode seguir o seu caminho sabendo que aquele caminho lá talvez só não seja pra você, tá? E isso liberta a gente também de achar que existe só uma verdade. De novo, sempre faço essa imagem pra vocês entenderem. Imagina que a verdade universal é uma luz branca, tipo um laser de luz branca. E ele bate num prisma, tipo num cristal, assim. Ó. Quando ele chega na Terra, essa verdade ela se refrata, ela se divide em várias... realidades diferentes, assim como a luz branca se divide nas 7 cores do arco-íris, não sei se vocês lembram quando a gente estuda isso, cada um de nós experimenta a sua própria realidade.
Então, eu tenho um fragmento da realidade aqui comigo, você tem um fragmento da realidade com você. Todas essas realidades, elas vêm dessa verdade, mas nenhum de nós tem a verdade absoluta. A gente só tem a verdade absoluta se a gente for capaz de unir as nossas realidades, entende? Então, a gente não precisa ficar, mas isso, eu acho isso, eu acredito isso. Então, logo, isso que você está dizendo não é verdade. Na verdade, eu tenho um pedaço da verdade absoluta e você tem outro. E em que lugar eles podem se conectar? Em que lugar essas duas realidades se encontram e fazem a gente chegar mais perto da verdade absoluta? Então, pensem nisso e levem isso, pelo menos essa semana, experimentem isso. Olhem uma pessoa que vocês nem concordam e entretenham essas possibilidades. Acordo número 1, porque esse é o acordo número 0. Eu quero que vocês pensem nesse acordo assim, ó, acima de tudo. Esse combinado acima de tudo. Acordo número 1 oficial. Eu quero que vocês se comprometam com o processo de vocês. E vivam o que é possível viver hoje, tá? Sem ficar focando só em quem vocês são no futuro. Eu sei que quando a gente vocês estão aqui querendo aprender alguma coisa, querendo melhorar alguma coisa, querendo mudar coisas, só que a nossa energia, ela precisa estar projetada em quem nós somos agora, tá? Quem a gente é no futuro é uma consequência do que a gente faz agora. Então, se eu esperar pra gostar de mim, pra cuidar do meu negócio, ou pra viver, pra realmente me apoderar da minha vida só quando eu for mais organizada, quando o meu negócio tiver 100 mil seguidores no Instagram, quando eu tiver uma casa na praia, se eu esperar pra viver minha vida só lá, quem eu sou hoje, que é quem mais precisa da minha energia, vai ficar como? Então, comprometam-se com o hoje, tá? Isso, eu acho que na verdade esse é o nosso acordo 2, mas tudo bem, a ordem não altera. Esse comprometimento é com vocês, não é comigo, não é rígido. Eu tô aqui falando de energia feminina, a última coisa que eu quero é que isso aqui fique rígido pra vocês. Então é uma vontade real de estar comprometida com quem vocês são hoje. Essa pra mim é a definição de auto-amor, assim, pra lá do skincare e rolo de quartzo na cara, é você olhar, ver que você ainda não sabe fazer alguma coisa, mas você tá com você mesmo assim. Eu ainda não sou organizada, eu ainda não sou disciplinada, meu negócio ainda não é perfeito, mas eu tô comigo mesmo assim. Comprometam-se com vocês mesmas. E aí, o resto vai ser só distração. Quero que vocês me vejam aqui e se vejam umas às outras como apoio. Isso é muito importante. Nós estamos aqui nos apoiando enquanto a gente passa por um processo juntas. Eu sempre falo pra vocês, eu sou uma caótica em processo de recuperação. Então a gente tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo rio, em barcos diferentes, mas estamos nesse mesmo rio, tá? Então nós estamos aqui como apoio, não como ajuda. Eu não vou salvar vocês, eu não vou salvar o negócio de vocês, vocês não vão salvar umas às outras. Porque eu vou sempre falar pra vocês, ó, coloquem lá nos comentários o insight de vocês, e eu sei que a gente é doida, a gente morre de vontade de ir lá, olhar pro da amiguinha e falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aqui a gente tem que olhar um pouco pra gente. Eu quero que vocês vejam isso como espaço de vocês. Óbvio, a troca existe, mas sem essa... Eu preciso salvar, mas se eu sei isso, como eu não vou falar pra Inara que ela pode fazer isso? Foquem em vocês, tá? Nesse momento. E ajuda a gente procura com profissionais que acompanham a gente. Eu não estou aqui como terapeuta e eu não estou aqui nem como astróloga. Eu tô guiando um processo. E é importante vocês entenderem essa diferença. O meu trabalho, ele flerta com o terapêutico, mas eu não tô aqui como terapeuta. As meninas da equipe também não estão. Seria irresponsável da nossa parte interferir no processo de vocês de maneira terapêutica sem conhecer. Se vocês precisarem, se qualquer coisa que eu disser aqui desencadear algum tipo de coisa, vocês mandam e-mail pra gente e a gente indica profissionais pra vocês conversarem. Tudo lindo, maravilha, mas a gente aqui não pode assumir esse lugar e vocês não podem assumir esse lugar umas pras outras, porque vocês não estão aqui nesse papel.
Eu sei que tem muitas terapeutas aqui e eu sei que é foda, a terapeuta acha que tem que salvar todo mundo e eu entendo, mas eu quero só que a gente lembre que a gente tá no lugar aqui do aprendizado, da troca, da experiência, não de salvar umas às outras, ok? E o nosso último combinado, que também é crucial nesse processo, e eu vou ser muito chatinha com isso, que é o ahimsa, a não violência. Qualquer pensamento que tiver forçando qualquer coisa dentro do processo de vocês, eu vou pedir para vocês se observarem. Quando eu falo forçar, tanto nossa, eu não tô entendendo isso que a Ananda tá falando, meu Deus, como eu não tô entendendo. Sabe quando vocês ficam batendo a cabeça? Respira. Eu não tô botando coisas na cabeça de vocês, eu tô chamando coisas de dentro de vocês pra fora. Deixa chegar. Se vocês estiverem forçando, não vai ter espaço pra isso emergir. Então olhem dessa maneira. E não forcem umas às outras, tá? Tipo, se a gente demorar pra mandar uma mensagem, se alguma coisa cai aqui, isso é mais que paciência, é não violência, é proativamente colocar essa energia no mundo. A gente pode esperar, a gente vai falar sobre espera, sobre pausa, sobre a magia que acontece quando a gente respeita a lei do silêncio, a lei da não ação. Então, a gente começa a botar isso em prática aqui na nossa relação, tá? E esses 4 acordos, eles são criados aqui para que a gente crie realmente uma relação. Enquanto a gente tá aqui nesses 7 dias, e para quem continua na Cosmic, eu tenho esses 4 acordos lá, bonitinhos, porque eles são os limites da nossa relação. A gente acha que é o afeto que mantém a relação, mas não, são os limites da relação que criam o ambiente propício ao afeto. Então, assim, para nossa troca existir, ela precisa desses limites e a gente vai se experimentar neles. Lembrando, putz, Ananda, achei uma merda esse negócio de arremessar, achei uma merda esse negócio de disciplina. Tudo bem, talvez eu não seja a melhor pessoa para te guiar nesse processo e eu tenho certeza que você vai encontrar o seu caminho. Ok? Esses são os nossos compromissos. Me mandem um joinha aí se vocês concordam com eles, se vocês entendem, se vocês estão, enfim, abertas para experimentar esses combinados. Ahimsa, conceito do yoga maravilhoso, que vai muito além disso que eu tô falando, mas enfim, emprestei da Kabbalah, do yoga. Primeiro a gente cuida da gente. Exatamente. Está super claro no livro guia, que bom. Tanana. Joinhas, joinhas, amo joinhas. Todas de acordo, então vamos pro reggae, gente. Bom, algumas coisas aqui que vão explicar muito do que eu falo, muito do que eu quero dizer. Eu quero começar falando que aqui no nosso trabalho eu não vou falar só... Ih, acho que eu bebi a sua água. Ou eu trouxe muitos copos de água aqui. Bom, peguem água. Já que eu tô assim com... Acho que tem 3 copos de água aqui, mas enfim. Igual o princípio das máscaras de oxigênio do avião, exatamente. O que eu tava falando? Tá. Eu não vou falar aqui só sobre energia feminina num lado mais sagrado feminino, mais espiritualizado, mas eu vou falar muito disso. E eu não vou falar só sobre negócio, trabalho, marketing e digital, mas eu vou falar sobre isso. Eu vou falar desses 2 lados, eu vou falar de masculino e feminino, eu vou falar de equilíbrio e eu vou falar principalmente em os arquétipos dentro de tudo isso que a gente vai conversar. Por exemplo, os arquétipos do feminino que a gente precisa trabalhar quando a gente está empreendendo. Porque a gente costuma estudar muito a questão da lua. Eu sempre foquei muito meu trabalho com astrologia na lua, numa análise profunda dos aspectos lunares, mas chegamos a esse ponto, e eu vou contar essa jornadinha aqui pra vocês, onde eu senti que tem outros arquétipos do feminino que estão ficando de lado, ou que já era a hora de eu trazer pra vocês, e pra mim, e pra minha vida, e é por isso que a gente tá falando principalmente
de negócios venusianos. Então eu quero que vocês entendam. Eu tenho 2 perfis aqui, geralmente, de público, de Cosmic Planners, e que tem muito a ver comigo, que são as lunares e as saturninas. E a gente vai liberar depois, em algum momento aqui da trilha, um teste para vocês fazerem, embora eu acho que vocês já desconfiem se vocês são lunares demais ou saturninas demais. O que acontece é que quando a gente fica muito num extremo do polo, a gente pula pro outro. Então a gente tem fases. E algumas de vocês vão se identificar com os dois, porque vocês estão em um momento de transição. Quem tiver no momento de transição, show. É a hora que vocês vão conseguir incorporar os arquétipos. Quem está numa polaridade ou na outra, show, porque a gente vai aprender a equilibrar. Por isso que eu vou trazer conhecimento prático do 3D mesmo, sabe? Quando eu falo 3D, eu tô falando da vida aqui, material que a gente tem. E eu vou trazer o conceitual, eu vou trazer o subjetivo também, porque isso vai complementar todos os nossos conhecimentos e aprendizados. Colinha. Primeiro de tudo, quando eu falo de princípio masculino e princípio feminino, eu quero que vocês descolem completamente da ideia de homem e de mulher, tá? Eu estudo muito o hermetismo através de, enfim, várias ferramentas, e uma das leis herméticas, das leis do universo, é a lei do gênero. Aqui, ele está falando do gênero como uma característica, como uma emanação das coisas. Então, uma pedra vai ter polaridade feminina e masculina. Quem estuda cristaloterapia sabe que existem pedras mais femininas, mais masculinas, mais yin, mais yang. Ou, às vezes, elas são os dois num só. As plantas têm uma sexualidade delas que se dá através de masculino e feminino também. E o próprio planeta Terra, o fato da gente estar aqui no planeta Terra tem a ver com aprender a lei do gênero. Tudo na Terra tem 2 polos, né? A gente só entende o frio quando a gente entende o calor, a gente só vê as coisas pelo contraste, certo? Então, eu quero que vocês descolhem a ideia da mulher biológica, do homem biológico, do conceito de gênero que a sociedade criou em cima desses conceitos que são muito, muito anteriores ao que a gente está falando aqui. Quer dizer, ao que a gente está vivendo aqui, né? Essa questão do gênero, ela é o que ela é, simplesmente, assim. Como se fosse pilha, né? Polaridades, exatamente, Larissa. A gente tem ali o polo negativo, ele vai ser o feminino, o polo positivo vai ser o masculino. Mas vocês veem que, assim, a sociedade moderna que a gente vive, ela dá valores. Então, o que é negativo é menos, né? Tudo bem, o símbolo é esse, mas assim, o que é negativo é ruim, o que é positivo é bom. Tal coisa é ruim, esse bom, ruim, é novo, é um conceito novo se a gente pensar na história da humanidade. Enfim, a gente vai ter tempo para falar disso, mas assim, descolem isso da cabeça. A lei do gênero, como está escrita lá no Corpus Hermeticum, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Quando ele fala planos da criação, ele está falando no reino mineral, vegetal, aqui nos humanos. E tudo o que você fizer vai ter uma característica masculina e uma característica feminina acopladas. Todas as suas criações vão ter características em yang. Isso, Bruna, em yang. Todas vão ter. O masculino e o feminino, eles vão se atrair ou eles vão ter a questão... Ou eles vão se... Como é que é o contrário de atração? Repulsão. Repulsão. Enfim, ou eles vão se atrair ou eles vão se repelir. Eles vão se atrair, eles vão se repelir. A gente vai aprender a equilibrar isso e utilizar isso ao nosso favor, sabendo que aqui internamente a gente tem os dois para poder manifestar. Não, mas eu sou muito lunar, assim, eu tô muito no polo lunar. A gente vai aprender a lidar com isso. Não, eu tô muito no masculino. Eu não tô nem no Saturno, eu tô no Marte. A gente vai falar disso, vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Mas eu queria muito que isso ficasse aqui, ó. Primeiro, então entendemos que temos aqui gêneros, certo? Próxima coisa,
pra gente entender, é a sexualidade como força criativa terrena, da natureza terrena. Sexualidade, assim, a gente vai ter, como sempre, o conceito ocidental e o conceito oriental da coisa. Quando eu falar aqui de sexualidade, de energia sexual, eu quero dizer da energia da própria criatividade, da própria vida. Até porque seres humanos chegam aqui na Terra através dessa força da natureza. Então, a energia criativa, a energia sexual, elas estão relacionadas e nem sempre a sua sexualidade ela vai estar voltada para a gestação de um bebê, né? Ou de simplesmente uma questão afetiva, uma questão relacionada ao outro. Ela pode e provavelmente ela está relacionada a tudo que você cria. É a sua energia vital sendo materializada, que a gente vai estudar no signo de Leão e na casa 5 do mapa astral, né? Mas aí tem algumas coisas legais que eu trouxe para vocês sobre isso, que é sobre a obscenidade, a sensorialidade e o prazer, né? Que o obsceno, ele não significa vulgar. Isso é muito louco. Obsceno, a palavra obsceno, vem de uma raiz hebraica que é ob, que é a palavra que eles usavam para feiticeira. Porque os povos antigos utilizavam muito a sexualidade na magia, porque a magia é criatividade. Então, uma coisa obscena é uma coisa que tem uma sexualidade mágica internamente. E assim, gente, é uma coisa muito poderosa quando a gente entende a origem das palavras e como elas vão sendo modificadas, né? Então, a obscenidade, a raiz da obscenidade é a questão da magia da sexualidade, né? Da magia que se tem quando você pode criar qualquer coisa. Ontem eu falei na live sobre o quanto o artista, né, o criativo e o sensitivo tem esse flerte que é tipo quase uma arrogância, porque a capacidade de botar uma coisa no mundo é assim, né? É de você ficar, caramba, isso veio de dentro de mim. A mesma coisa na mulher. E por que a gente vai tentar controlar esse poder? Vou explicar pra vocês. Então, por que esse poder sexual, essa magia da sexualidade, essa obscenidade sagrada, ela vai sendo controlada? Existe um porquê e a gente não vai endemonizar esse porquê, porque todas as coisas têm o seu papel. Assim como eu ensinei pra vocês que o predador natural, ele tem o papel dele, esse momento histórico tem o papel dele. Tá? Onde a gente, enfim, onde a gente tem esse lado mais tolhido, né? Aqui, uma das definições de obscenidade é encanto sexual ou sensual que gera emoções agradáveis. Ainda por cima tem essa questão envolvida. E aí tem Tem uma parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos que vocês sabem que eu cito muito e na colinha... Oi, Rafael, bom dia. Na colinha que eu vou colocar pra vocês lá no final da trilha, eu vou colocar essas fontes pra quem quiser ler, mas tem uma coisa... Tem um pedacinho do Mulheres que Correm com os Lobos que eu acho muito legal, que ela fala: as mulheres sorriam, depois riam ao ouvir os feitos de mulheres tanto verdadeiras quanto mitológicas, que haviam usado a sua sexualidade, sua sensualidade para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o riso e, desse modo, corrigir algo que estivesse desencaminhado. O que ela está falando nessa parte do livro que eu quero trazer para vocês é que nem sempre a sexualidade ela foi simplesmente relacionada ao sexo como a gente conhece. Ela já foi um remédio de várias coisas. E daí ela continua: para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente, senão você se sufoca, né? Respirar significa conhecer as nossas emoções, que, quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração, prendendo. Então, pensem nisso. Essa coisa, nessa parte do livro que eu não vou entrar muito, ela tá falando que existe esse lado lúdico e engraçado da sexualidade. Sim, a deusa Balbo, essa mesmo. Que ele é feito pro riso, ele é feito para um outro tipo de prazer, que é o prazer do riso, da leveza.
e que quando a gente vai se afastando desses ideais, dessa energia do prazer, da sexualidade, a gente vai deixando de respirar. A gente vai, de uma maneira assim, para evitar a questão do prazer, da sensualidade, a gente vai falar disso, né? Porque isso é proibido, eu também tô me afastando de outros tantos sentimentos. Então, a gargalhada, inclusive, é um banimento poderoso. Exatamente, gente. Por que a questão da risada da bruxa tá sempre lá? A bruxa e a risada. Entende como todas essas proibições, elas estão ali relacionadas? E aí, a gente vai entender também que no Oriente, a sexualidade, além dela ter uma questão muito mais sagrada, ela também vai ter um ar de arte. Então, a arte erótica, ela vai estar relacionada ao prazer por si mesmo, assim. O prazer, ele tem uma função. Ele existe por existir, ele não é como a gente vê, tipo, eu faço o que, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Não, isso é uma verdade. Mas assim, o prazer durante o processo, ele é uma arte. Eu falo muito assim que o que me encanta, eu nunca fui pra Índia, mas o que me encanta ali é que a beleza tá sempre envolvida, né? O indiano, o dia do guru da linhagem de yoga que eu estudo, ele vem de uma linhagem muito relacionada à arte. Então sempre tem música, sempre tem festa, é festa. Mas assim, as flores que se escolhe, as músicas que se escolhe, o prazer de ver uma coisa bonita é divino. É o contrário do que a gente pensa, assim. E assim, eu vou falar pra vocês que eu cresci numa igreja católica. Eu tenho lugar de fala ali. Eu fiz, sei lá, uns 8, 9 anos de catequese, eu li a Bíblia inteira, eu tô falando assim de como estudo mesmo. A questão do sagrado tá relacionado à sobriedade profunda. Você pensa naquele monge, naquele franciscano, naquela coisa marrom, por que botava aquela coisa marrom nas pessoas? Marrom é uma cor que tem uma vibração que não é ruim, mas é uma vibração... A cor marrom vibra não é bem na timidez, mas é na humildade. E eu entendo, mas assim... Por que o sagrado, ele não pode ser voluptuoso? E essa é a questão da nossa carta de hoje. O prazer e a beleza e a exuberância contidas por um lugar de só tá certo se, né, se é humilde. E isso aqui, gente, eu tô trazendo também porque eu coloquei caixinhas de perguntas durante quase 2 semanas pra vocês. E assim, eu vejo o quanto o medo que a gente tem em comum, ele tem muito a ver com o medo de ser mais. Sabe aquele negócio, miga, seja menos? Não sejam menos, assim, tem um negócio que faz a gente ficar pequena, a gente ficar com pouco espaço para essa exuberância, para essa voluptuosidade toda. E eu vou xingar um pouco o patriarcado nessa aula, mas não é tudo culpa do patriarcado. E, bom, quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tenho opiniões bem... Eu tenho uma crítica muito grande a essa coisa de é tudo o patriarcado, a gente vai falar disso com calma, mas sim, ele tem o lugar dele bem nisso que eu tô dizendo. A voluptuosidade é assustadora. E aí eu vou explicar pra vocês também. Bom, energia feminina nos negócios, né? Onde isso entra aqui no nosso tema? Quando a gente tá estudando... Sei lá, gente, eu vou falar um pouco da minha experiência, de como eu criei essa trilha, porque tem tudo a ver. Se você, como eu, não teve educação nenhuma para abrir um negócio, talvez seja até um pouco mais fácil entender isso que eu tô falando. Mas se você foi educado, né? Por exemplo, você cresceu, seus pais tinham uma empresa, ou desde cedo você trabalhou lá, eu estudei departamento pessoal, eu estudei tudo isso, mas isso apagou do meu cérebro quando eu resolvi abrir um negócio, né? A gente fica completamente perdida. Porque existe esse lado importante no nosso processo de empreender, que é o lado masculino, que é o lado da organização, que é o lado da disciplina, que é o lado do atingir metas e ser objetiva sobre as coisas, que ele fica quase isolado de nós ou endeusado.
Lembra que eu falei que a gente faz muitas coisas pra se isolar? É um pouco disso. Ou eu tenho um flerte profundo em ser essa pessoa, eu olho esse mundo que todo mundo parece que tá sendo objetivo, prático, conquistando suas coisas, e eu não sou assim, e eu quero, e eu tento, e aí eu vou emular esse comportamento, mas ele não vai ser real, então ele vai ser insustentável. Ou eu me afasto disso completamente porque eu tenho ranço total de regra, disciplina, porque eu só vejo isso de uma maneira austera, né? De qualquer maneira, esse masculino, ele tá ferido em nós e no mundo. Por isso que eu não entro nessa de, o patriarcado, porque isso é uma ferida gigantesca em nós e no outro. E isso, às vezes, esse ranço impede a gente de progredir, para algumas de vocês, e essa obsessão também vai impedir a gente de progredir. A questão é sempre o equilíbrio, né? A questão é sempre... Bom, a gente tem 7 dias para falar isso, mas a gente conseguir gostar e validar o que a gente consegue fazer hoje. Então, hoje, né, a questão aqui da mulher ser cíclica. Hoje eu tô um pouco mais mental, mais produtiva, mais, mais yang. Em algum momento eu tô mais criativa, eu não vou conseguir fazer uma planilha. E se a gente percebe a realidade como ela é e trabalha com ela, uma questão. Se a gente só fica, eu tenho que ser isso, ou meu Deus do céu, eu não quero ser isso, tem uma parte da gente que é o princípio masculino que a gente tá colocando de fora. Ou porque a gente tá olhando ele como acima de nós, ou a gente tá olhando como abaixo de nós. Tipo, planilha, organização, beleza, aí fica lá, eu tô acima disso. Ou então, que meu caso, como eu queria ser organizada, como eu vou tentar fazer isso, eu vou fazer 17 coisas por dia, dinheiro, nananã. Vocês entendem que eu nunca tô de igual pra igual e as relações só acontecem aqui? É só aqui que é possível ter o equilíbrio, que é possível ter uma relação. O masculino e o feminino vão ficar desequilibrados dentro da gente. Assim como quando a gente endeusa o masculino, a gente tá colocando o feminino abaixo. Tipo, se eu chorei no meu trabalho, meu Deus do céu, isso é um absurdo. Um absurdo. O ser humano tem a parada lacrimal aqui. Você chora, não é um absurdo. Um absurdo é um ser humano chorar uma pedra. Uma lágrima não é um absurdo, né? A gente coloca o feminino lá embaixo. Aí tudo que é feminino a gente vai ver como fraco. Quando a gente tá endeusando esse masculino. Sem perceber, tá? Sem perceber, a gente vai olhar e vai diminuir o que é feminino, porque tudo bem, a gente tá acostumada a fazer isso. E o contrário é a mesma coisa, né? O feminino vai olhar o masculino como essa agressividade, essa coisa rudimentar que é o homem. Já estive nos dois polos. Então, assim, eu imagino que vocês também. Esse jeito de olhar o mundo, ele tem a ver com aquela polaridade que eu expliquei pra vocês, quando a gente tá muito lunar ou muito saturnina. A gente vai desenvolver isso. Eu quero só que vocês entendam que, assim, isso vem antes da gente, é transgeracional. Pra quem acredita em outras vidas, isso tem raízes na sua ancestralidade de outras vidas. Isso tem raízes sociais pra quem já lida com o mundo mais 3D. A gente consegue ver hoje em dia as raízes sociais. Então, assim, se você tá em desequilíbrio e causando na sua vida material, respira, porque todas nós estamos. Todo mundo aqui tá. Senão vocês não estavam aqui. Todo mundo tá. É só vocês observarem o mundo à nossa volta. O desequilíbrio, ele se tornou visível em grande escala pra gente. E enquanto a gente ficar, tipo, tendo aversão ou apego, né? No yoga a gente estuda que a gente trabalha com aversão ou apego o tempo inteiro. E o caminho é o caminho do meio. Tem coisas que eu preciso suportar. Eu preciso sustentar aquilo. E tem coisas que eu preciso deixar ir porque a vida é cíclica. Esse suportar a energia que eu quero deixar de fora, seja masculina ou seja feminina, é a única forma da gente realmente ser criativa. Vocês entendem que a gente não vai criar nada se a gente não tiver o outro polo? Nada de novo, pelo menos.
O feminino, ele ainda tem a capacidade de vibrar e mudar, e o feminino é água, tá relacionado à elemento água, a gente se molda, mas a gente não resiste muito tempo nisso. E eu acho que vocês conseguem se relacionar com isso, né? Aceitar a impermanência, exatamente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, gente, e uma coisa aqui que eu tô vendo que vocês estão falando, eu me sinto muito isso, mas agora eu tô aquilo. Pensem que é tipo uma gangorrinha, né? Você tava lá no ponto masculino, por exemplo, aí você descobriu o feminino, você tá começando a caminhar pra cá. Isso vai dar um... Tipo, você vai ficar muito feminina, muito lunar e de repente muito saturnina até isso daqui fazer esse movimento. Tá tudo bem. Parte do nosso trabalho aqui com o feminino é dizer sim. Aceitar o que está acontecendo com a realidade. A gente vai sair um pouquinho da fantasia, que é um lugar que a gente consegue muito enquanto, né, mulher, lembrando que eu não tô falando só da mulher biológica, mas o feminino consegue ficar na fantasia, só que às vezes a gente tem que deixar a fantasia um pouquinho de lado, porque a materialidade também tem a ver com o feminino. E a gente vai entender tudo isso ao longo da trilha. Como equilibrar isso? Tá, sabia que esse momento ia chegar. E isso não é uma bronca de forma nenhuma, tá? Porque eu sou super assim e, como eu falei pra vocês, eu me vejo muito em vocês, a gente vai se ver muito uma nas outras aqui. Se vocês são mais saturninas, que nem eu, que a gente é objetiva, a gente quer resolver tudo, eu não preciso de ninguém, só que agora eu tô um pouco perdida, então eu tô começando a ficar confusa. Primeira coisa, como? Como que resolve? É tipo, eu falei pra vocês, aí tem o masculino e o feminino, como resolve? O saturnino vai pro como, na hora. O feminino também, mas assim, esse é o ponto que eu quero que vocês percebam. Perguntar como resolve, como eu resolvo, é querer botar um objetivo. A gente já super saiu do feminino nessa hora. Ou a gente tá delegando, né? Vocês estão delegando pra mim a tarefa de fazer o trabalho, de perceber como vocês vão fazer isso. Vocês entendem? Tipo, a pergunta do como, ela tá assim, como que rápido, fácil e prático eu resolvo, Saturnina? Ou, Nami, fala aí o que eu tenho que fazer que eu faço. Eu tô tomando a decisão pra você. E eu vou falar muito do arquétipo da mulher quando ela tá muito lunar, que ela tá no lugar de filha. Que ela precisa receber. E como a gente tem que entrar no lugar de Vênus, que é o atrair, magnetizar, relacionar, criar, tá? O feminino, ele tem todas essas outras facetas. Mas percebam isso em vocês. Quando vocês estão vendo qualquer coisa, aí vocês estão assim, ai, tá bom, como é que faz aqui já? Perdendo completamente o processo, saindo completamente do feminino, porque o feminino é o processo. Até falando aqui um pouquinho de sexo, qual que é a questão? O homem tá lá, ele tem um aparelho penetrativo, certo? A mulher tá lá, ela tem um aparelho que recebe, o receptivo. Quando a gente entra assim, vai, como é que resolve? Como é que faz? O que a gente tá fazendo? A gente tá, tipo, forçando ali no processo. O feminino é o receber o processo. Tanto que isso, gente, eu tô falando assim, a sexualidade tem múltiplas formas, ela virou doença, ela desvirou doença, ela é arte, ela é tudo junto, tá? Mas assim, na questão sexual, geralmente o prazer feminino, ele vem em ondas. Ele vem, ele vai durante o processo. E o masculino, ele vai num pico e morre. Vocês já passaram por isso, com certeza. Pá, e morreu. Quando a gente entra nesse lugar de, vai, Ananda, me fala aí, como é que resolve? Vocês vão resolver. Eu falo pra vocês, gente, faz assim, ó. Faz 7 meditação, uma respiração tântrica, não sei o quê, e aí vocês vão ficar rica. Vocês vão chegar lá e... Tá, e agora, o que eu faço? Tipo, a energia cai. A gente fica no masculino e no feminino. A gente não é feminina porque a gente é mulher. E feminilidade não é essa coisa construída socialmente. É muito mais complexo e nem vai caber numa trilha, nem no curso, nem na Cosmic Plan estudar e falar tudo isso. Mas assim, o feminino é o processo. Se eu não tô conseguindo suportar o processo, que eu sou um eterno processo,
eu tô ou naquele fetiche de eu queria ser linear, assim, ó. Eu queria ser assim, ó. Eu vou. E aí eu não vejo o que acontece como depois, né? Mas eu vou, e eu só vou, e eu vou indo. E aí, pra onde eu vou? Nem sei pra onde eu vou. E aí, esse processo, né, de, por exemplo, vocês estão aí com um negócio. Não, porque agora eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou fazer isso, porque a Nanda vai me ensinar. A Nanda falou que ela vai me ensinar e eu vou ganhar dinheiro e eu vou ser magnética. Porque ela falou que feminina é magnética. Então eu peguei uma lista e eu fiz de tudo que é feminino e magnético, aí eu vou magnetizar e aí pronto. Eu não tô nem olhando pra mim no momento, tipo assim, nossa, que legal, agora eu tô vendo essa aula. Nossa, eu acho que isso aí faz sentido. Então, nossa, isso que ela falou me fez me sentir meio mal. A gente não tá... Quando a gente vai ver, a gente não viu. Passou 2 anos, passou 3 anos e... Meu Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muitas vezes comigo, gente. Tipo... Meu Deus, fazem 2 anos que a gente mora aqui? Pá! 2 anos que a gente mora aqui e eu não vi. Ou então, eu tô saindo desse trabalho e eu quase não lembro exatamente o que aconteceu aqui. Percebam que suportar o processo vai fazer a gente, inclusive, absorver melhor o que tá acontecendo, né? Eu não gosto desse trabalho. Tipo, vocês estão ali, por exemplo, num trabalho CLT, uma carteira registrada. A gente tá tão assim, não, porque agora eu quero ser promovida, daí eu vou não sei o quê, né? E você não tá percebendo que, tipo, aquilo te seca. De novo fazendo aqui apologia ao sexo, mas aquilo te seca. Você não tá tendo tesão de viver aquele processo. Você tá pensando em gozar lá no final, mas isso daqui mesmo não tá acontecendo. Então, quando eu falo pra vocês de feminino magnético, quando eu tô falando de magnetizar, eu não tô falando de nada muito brisa, assim, gente. Eu tô falando de hormônio, eu tô falando de como a liberação de hormônio acontece aqui num corpo biologicamente feminino. Eu tô falando de como o feminino, enquanto princípio feminino, vai se manifestar em tudo e o quanto a gente foi um pouco ensinada, e eu não gosto desse vitimismo, fomos ensinadas. Tá, a gente se beneficiou disso e eu vou explicar pra vocês como a gente se beneficiou desse processo também. Mas a gente meio que entrou nesse mood de tipo, o feminino é só quando cabe. Então, assim, eu tô trabalhando, aí no fim de semana eu consigo ser feminina, mais ou menos, né? Não sei, porque quem é saturnina aqui vai ter a questão eu, por exemplo, vou descansar, vou relaxar, tô super relaxada aqui sentada nessa cadeira. Aliás, eu vou relaxar só até as 3h15, porque depois sabe, relaxar aqui não é de verdade, nossa, essa cadeira, eu gosto dessa cadeira, sabe? Ficar aqui, a gente acha isso brisa, a gente acha isso inútil, a gente acha isso... Quando é daqui, desse processo de entender que somos processo, é que faz a gente tirar o suco aqui, ó, o gostoso das coisas. Quem tá aqui falando sobre CLT é um exemplo só, gente. Vocês podem fazer isso no negócio de vocês. Eu achei que, eu vou sair do CLT e aí eu vou viver do jeito que eu quero. Não, eu só passei a trabalhar 24 horas por dia, que é o que eu não quero que vocês façam, e é por isso que essa trilha foi criada, porque eu criei ela no momento de exaustão. Exausta, uma mulher exausta deitada na BR. Então, não se prendam a formas, tá? Porque é exatamente isso que o masculino vai fazer. Então é o CLT. Pronto, achei de novo. Aí a gente caiu. Toda hora a gente tá lá. O feminino. Achei, é o CLT. Vamos botar a culpa no CLT? Se a gente der um tiro no CLT, acabou. Não é isso. Beleza, eu quero estar no CLT. CLT, gente, é o regime de emprego formal. Carteira assinada, tá? Mas aí eu tô lá no CLT, eu posso estar no CLT todos os dias vivendo aquilo. Ananda, mas é horrível. Ok, deixa o seu corpo te dizer que ele não tá gostando daquilo, pra você entender o que eu não gosto de verdade. Eu não gosto do lugar, esse lugar me oprime. Eu não gosto da atividade que eu faço. Será que eu posso conversar com alguém pra eu trocar de atividade? Eu não gosto do jeito que aquela pessoa me trata, então eu vou ter uma conversa com ela. Vocês entendem que, tipo, é um exemplo.
dentro do seu trabalho, e eu li um livro que chama, eu li ainda, tô lendo, né? Chama Sociedade do Cansaço, que ele fala muito disso. A questão do empreendedorismo é, você vive com o sargento e com o chefe dentro da tua cabeça agora. Você pode, nesse momento, estar sendo super abusiva, secando o seu rio interior com você mesma. E aí não depende da sua carteira assinada. Entendeu isso? Acho que entender, né? Porque vocês estão rachando o bico aqui, todo mundo rindo. Porque chora Zeuzinho. Gente, se vocês estão aqui, a gente tem muito em comum. A gente tem muito mais em comum do que a gente pode imaginar. E esse papo é completamente multidimensional. Inclusive é o nosso próximo tópico. Próximo tópico. Relaxo trabalhando. Relaxo trabalhando. Então, assim, não quer dizer que você não pode trabalhar relaxada. Entende? Tem uma coisa muito legal que a gente está estudando na Aerolito, enfim, é uma escola de futurologia, que é trocar o ou pelo e, né? Eu relaxo e trabalho. Ah, é impossível isso. O nosso lance não é aqui entreter as possibilidades? Putz, será que fazendo o que eu faço agora eu consigo viver de uma outra maneira? Ai, será que se eu fizer tal coisa, eu consigo trazer mais feminino? Será que eu, que sou muito feminina, consigo colocar um pouco de masculino saudável aqui no meu processo? Tipo, entreter possibilidades. A Mai falou, o segredo é paciência. Também, só que na paciência a gente sente uma passividade. É uma espera ativa, gente. Minha psicóloga falava isso pra mim e eu ficava, gente, o que é espera ativa, velho? Essa mulher é louca. Esperar ativamente. Como que eu... Mas é uma espera ativa. É uma espera ativa e a gente vai fazer, assim, uma viagem sobre a espera ativa, tá? Deixa eu ver qual que é o outro ponto. Tá, então muito disso que a gente tá falando, um pequeno como que eu vou dar pra vocês, que, gente, não é um como assim, ó, tutorial de como trazer energia feminina nos negócios, não é. Mas ele é a porta que eu quero que vocês abram. Lembra da história de ontem, né, que o medo é uma porta. Principalmente se vocês tiverem ranço disso aqui que eu tô falando, abram essas portas. Que é entender que nós somos processos, né? Que nós somos um eterno devir. Nós estamos nos tornando esse ando, né? A mulher, ela tá fazendo, criando. A gente tem uma vontadinha dentro da gente, ou por medo, ou realmente por vontade, de ser linear. Tipo, uma amiga uma vez falou isso pra mim, não, você não precisa ficar com medo de você deixar de ser criativa, porque você não é um pé de alface, você é uma macieira. E aí eu fiquei olhando pra ela, como assim, Mariana? Não é que você vai dar lá suas folhinhas, vão cortar você pra você aproveitar e acabou, né? Você é uma árvore, agora você deu esses frutos. No caso, naquela época a gente estudava design de moda e eu tava nessa crise que eu queria sair, que eu não queria ficar, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, assim, você é uma árvore. Agora você tá dando coleções de roupas e vestidos. Depois você vai dar uma coleção de telas pintadas. Depois você vai dar uma coleção de poesias. Você é tipo uma árvore que tá ali brotando, porque você é uma pessoa criativa. Tanto que essa pessoa, inclusive, hoje em dia, ela é artista plástica, uma puta artista plástica, e a gente começou estudando moda. Mas entender isso, que eu entendi mais ou menos, né? Hoje em dia eu consigo entender essa ideia do devir e o quanto eu lutei muito tempo com essa ideia de que eu tô sempre sendo. Agora eu sou isso, depois eu vou ser outra coisa. Agora eu tô falando disso, na trilha que vem eu vou falar disso, mas de outro jeito. Existe uma linha que eu sigo, né? Eu falo do feminino e eu falo de trabalho, que já são duas coisas que, assim, as pessoas não gostam de juntar. Mas eu sei que eu vou estar sendo outra pessoa, né? Quando, por exemplo, a questão do multipotencial. O multipotencial, ele ainda é abordado dentro dos círculos aqui que a gente estuda como se fossem várias flechinhas, assim, ó, multipotencial. Ele não é uma rede, assim, ó, abrangente. Ele ainda eu faço várias coisas segmentadas, né? Tem pessoas falando de multipotencialidade de um jeito mais legal hoje em dia, mas
Quando eu tava tentando entender o que eu era, qual era o meu problema no mundo, eu não achava esse contexto onde, na verdade, as coisas que eu faço estão em rede. Eu achava que, tipo, eu tinha uma identidade ali que era garçonete, aí barra, eu viro a ilustradora, e barra, eu viro a filha, barra, eu viro a namorada, barra, eu viro a pessoa que, na verdade, queria morar lá na casinha em cima do morro, barra, eu queria trabalhar na Vogue. Eu não via que isso tudo se juntava. Então, pra mim, multipotencialidade é essa emanação de um centro, assim, ó. Você pode falar, eu sou multipotencial e não sei o quê, e pode, inclusive, ainda estar se segmentando todinha, que é uma pizza. Assim, ó. Uma pizza... Não é nem aquela pizza de 8 pedaços. Sabe quando corta aperitivo a pizza? Vocês já fizeram isso? É muito coisa, né? Corta em quadradinho. Com palitinho de dente. Vocês não querem ser a pizza aperitivo, gente. Vocês querem ser uma pizza inteira, uma torta ou uma outra coisa. Mas, assim, essa multipotencialidade... Adorei. Multipotencialidade é o nome dessa capacidade de ser canivete suíço em vez de tesoura? Podemos olhar dessa maneira. Regica, falei certo? Lá, como eu junto essa rede em mim? Tá tudo bem, mas eu vou pontuar sempre que vocês entrarem no como pra vocês... Opa, peraí, que eu tô tentando ir no como. Vai sentindo a live. Eu sei que isso é desesperador, tá? Mas sente a live. A gente vai chegar... Aliás, a gente tem 7 dias pra falar disso. Hoje é só a introdução do que a gente vai trabalhar. E a gente tem na Cósmica, a gente tem 1 ano pra lidar com as coisas. Por quê? Processo. Vocês vão me matar até o final dessa trilha. Faço mandalas e quero cursar veterinária especializada em selvagens e silvestres. Tenho dificuldade em não ver de outro jeito. Eu sei, gente. E assim, eu quero que vocês olhem pra si mesmos dessa maneira. Tipo, eu tô falando várias coisas muito doidas e às vezes pode soar duro pra vocês, mas assim, a gente só não aprendeu. Não é uma coisa que a gente não consegue desenvolver. Lembra quando eu expliquei lá na live extra, a primeira live extra, que isso aqui é uma trilha de aprendizagem? Porque a gente vai desenvolver uma habilidade? Eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de conseguir ver o E, não só o ou. Parar de se fatiar em pizza aperitivo. Vocês podem ser inteiras. Você pode ser inteiramente uma veterinária enquanto você faz a sua mandala. E você pode estar pensando em formato de mandala enquanto você está ali trabalhando com selvagens e silvestres, que não tem nada mais espiralado e em forma de mandala do que a própria natureza. E você vai conseguir ver isso. Se você não consegue ver, é só porque ninguém te ensinou. Mas você é completamente capaz de aprender. Tem uma coisa que a Ariana Schulesser, que é uma das minhas professoras, que ela sempre fala, que ela sempre usa. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis. Não deixa o pensamento parar aí. Tipo, mas é difícil. No problema. Eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Eu ainda não sei como, porque a Nanda não vai me falar. Mas eu vou ser capaz, porque eu vou desenvolver, eu vou me envolver no processo e desenvolver essa habilidade. Tá? Se isso já estiver batendo em vocês, tipo, fudeu, eu não sei ser feminina, fudeu, como é que faz? Voltem aqui pra esse momento. Você sabe, dentro de você tem tudo, você só não desenvolveu essas habilidades que a gente tá trabalhando aqui, tá? Um bolo de maçã, Gil. A gente pode ser uma bela torta de maçã. Eu gostaria de ser uma torta de limão. Bom, vamos continuar falando aqui dos processos. Bom, que bom que vocês estão entendendo que, assim, essa primeira live, ela é simplesmente vamos tirar essa tampa, né? Vamos alargar aqui. É difícil, mas a gente consegue. Bom, vamos pro rolê mesmo, né? Por que agora? Por que falar disso agora? Por que agora tá despontando tanto isso em todo lugar?
Todo mundo falando de energia feminina. Vou falar um pouco de astrologia para vocês. Quem não entende nada de astrologia, não se preocupe, só seguir o flow. A gente tem na astrologia vários ciclos. Igual a gente tem um dia, uma semana, um mês, um ano, a astrologia tem vários ciclos que se conectam e se cortam. E a gente tá num momento, um momento longo, que é a transição planetária. Todo mundo já ouviu falar que na era de Aquário estamos transitando de uma era para outra. As eras astrológicas elas vão voltando, né? Áries, Peixes, Aquário. Essa transição planetária, ela vai acontecer durante quase um século. Então a gente está transitando. Olha o processo, olha o devir, olha o tornando-se. Estamos nos tornando um planeta num outro nível. E vai acontecer a transição planetária, o planeta vai transcender? Não, lindas, a gente vai transcender o planeta, a gente vai fazer a transição planetária. Eu escuto muita gente falando, porque quando a transição planetária acontecer, e eu fico, filha, você acha que o negócio é muito doido? A gente tem esse lugar de as coisas nos acontecem. Não, a gente faz as coisas acontecer, é um diálogo com o universo, então a gente vai fazer a coisa acontecer. E aí eu vou explicar um pouquinho o quê? O momento que a gente tá agora, né? Algumas questões das eras. Eu vou começar a nossa narrativa nas sociedades matriarcais, que alguns arqueólogos, cientistas e blá 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 vão falar que não existiram. Alguns vão provar com estatuetas e costumes e artefatos, e mesmo assim uma parte da ciência nunca vai aceitar que isso aconteceu, e a gente sabe por quê. Mas as sociedades matriarcais, elas estão relacionadas à era de Touro, lá atrás, como diria a Inara. Onde a mulher, ela entendeu, né, ela não descobriu, ela nem inventou, mas ela entendeu a agricultura, o cultivar, na observação mesmo da natureza. Então esse observar da natureza e aprender a cultivar, aprender que quando o rio tem a cheia e aí quando ele seca, a água fertilizou toda aquela terra e eu posso plantar porque vai ser fértil, foi um entendimento ali feminino. E essas sociedades, elas estavam envoltas, né? Elas tinham, o centro delas eram muito mais o convívio, a relação e o prazer, a beleza e a arte, do que qualquer outra coisa. Lá na colinha vai ter, nas referências de vocês, um livro que eu tenho estudado que é sobre o Tantra, que ele vai inclusive descrever ali uma cidade arqueológica encontrada e tudo mais, e aí você vai entender que, tipo, é interessante que no centro da cidade tem o lugar de convívio, não tem a prefeitura onde as coisas são decididas, tem um centro de convívio ali, né? É circular o pensamento. Então, assim, a gente tem um monte de... Ai, tá cortando os comentários de vocês. Eu acabei de ver que alguém é antropóloga aqui e eu queria ver o que você tava comentando. E eu não consigo. Mas, enfim. Ai, queria tanto ver. Pessoa que falou que é arqueóloga, eu queria muito ver o seu comentário, mas agora eu tô vendo só um, assim, acho que a gente chegou num limite de comentários. Bom, não vou conseguir ver. Enfim, e essas sociedades estão relacionadas à era de Touro, né? Súria, dizer que matriarcado existiu é gerar desinformação. Esse não é nem o foco dessa live e nem... É só dizer que uma sociedade que vivia de uma outra maneira, que seja matrilinear, como você falou, não consegui ler, ou a palavra que seja a palavra disso, existiu. E aí a gente transitou para um outro tipo que é na era astrológica de Áries, que é a invenção ali da guerra, né, da conquista, que tem muito a ver com a energia de Áries. Você ter um objetivo e você, de maneira yang, ir atrás dele. E como eu falei lá na live de ontem e no começo dessa live, gente, todas as coisas, elas têm um motivo, um porquê, uma razão. Não adianta
Adianta, assim, adianta a gente observar os nossos erros, olhar o que deu errado, óbvio que adianta, porque a ideia é a gente não cometer sempre os mesmos erros. Porém, a gente pode ter no nosso coração de que sim, existe um lugar onde nós estamos que só é possível porque erros existiram, tanto na nossa história quanto na história da humanidade, certo? Então, quando a gente entra ali na era de Áries, a gente vai inventar a questão da individualidade dessa maneira, né? O coletivo não vai ser tanto o centro, o individual começa a ser o centro. Na era de Peixes, a gente entra com a culpa de todo esse processo. Quando a gente... E o grande avatar da era de Peixes aqui, na forma como eu trabalho, na forma como eu estudo e entendo, vai ser Jesus Cristo, que vem, inclusive, na função de perdoar os pecados. Ele vem como o bálsamo ali, que tem muito a ver com o signo de Peixes, que é entender o todo, o amor incondicional, a consciência crística, ela tá toda ali envolta, né? Ela tá toda relacionada. Nesse processo da era de Peixes, que é o que tá, né? É o que a gente ainda tá colado e a gente ainda tá transitando dessa era, um processo que é muito... que vai ter a ver com tudo isso que eu vou explicar, é o processo do mediador. A gente sempre precisa de um intermediador para algo. Então, a gente tem a igreja para mediar a nossa conexão com o céu, com Deus. A gente vai ter o gerente para intermediar a minha relação com o chefe. A gente tem essas pontes. Tanto que ali a gente vai chamar um padre, por exemplo, de pontífice. Não um padre, mas assim, o papel ali do médium é o intermediário, a gente tem o pontífice, nós somos, a gente sempre tem um canal para chegar ali na energia que a gente realmente quer, enfim. A grande sacada da era de Aquário é o fim do médium. É uma conexão, além de todas as características de Aquário que a gente vai ter, que é o bem coletivo, a evolução de alguns processos, né? Aquário é um signo muito focado no coletivo. A gente tem esse finalzinho aí do intermediário. E como que a gente vai ver isso através da forma como a gente trabalha? Observando a transição da era industrial para isso que a gente está vivendo agora. Que a gente ainda não sabe o que é, né? Que a gente ainda tem... A gente está ainda engatinhando, a gente tem estudos que tentam dizer o que vai ser, mas enfim, a gente vai ter o quê? Que observar, que entender e que criar esse processo, né? Como eu falei, não é uma coisa que vai nos acontecer, é uma coisa que a gente vai criar. Então, pra gente entender, quem tá perguntando aqui, nós estamos na era de Aquário, a gente tá numa transição, astrologicamente, tá, gente? A gente vai transicionar e por muito tempo. Na astrologia, nada é assim, tipo, hoje é lua nova e amanhã é a lua seguinte, então tudo mudou, assim. Não é assim. Isso também seria um pensamento muito do masculino. Agora é outra coisa e segmenta. A gente vai transicionando. Agora pensa, se existe uma questão de transição da Lua, que é um astro que está muito próximo a gente, imagina a Terra, nosso pedaço inteiro da galáxia se mexendo, assim. É um processo de séculos, né? Então a gente vai transitando aos pouquinhos. Então a gente está no meio disso. Vai ser melhor a era de Aquário, a nova era. Não sei, a gente vai fazer ser melhor? Essa é a minha grande questão. A gente vai conseguir fazer isso ser melhor? Se a gente tiver consciência, a gente tenta, né? Tá, Revolução Industrial. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente aprendeu sobre negócio, sobre gerenciar a nossa vida, tá contaminado pelo pensamento industrial, que é o seguinte: eu tenho uma matéria-prima, eu coloco ela num processo, sai um resultado de maior valor do que a matéria-prima, eu vendo. Dentro desse processo, o processo inteiro está segmentado. Então, eu tô aqui para apertar parafuso. Você tá aqui para juntar essas peças. Você tá aqui para pintar um carro. O processo é esse. Entra matéria-prima, ela sofre processos segmentados, ela sai com um valor maior.
Esses processos, além de tudo, eles são cuidados microgerenciados para que o resultado seja completamente controlável, né? Então, assim, controle de qualidade. Eu vou ser aqui a melhor apertadora de parafuso, e Nara vai ser a melhor pintadora de carro, e a gente sabe exatamente como vai sair no final isso daqui que a gente está fazendo. Aí a gente vai ter a escola, que vai pegar a matéria-prima do ser humano criança, vai passar por um processo controlado, então primeira série, segunda série, terceira série, a ideia é ele sair dali mais valioso, ele sai com mais valor, e no controle de qualidade, todo mundo sabe a mesma coisa. Faculdade vai ser assim, a gente vai tentar fazer isso com tudo. Percebam, quando a gente tá aqui, a gente vai tentar, bom, eu entrei nessa trilha, então eu tenho que, hoje é aula 1, eu vou pensar só na aula 1, aí na manhã eu vou pensar só na aula 2, e a Nanda vai me falar como que faz o negócio, eu vou fazer, e aí eu vou sair melhor que eu entrei, e eu quero saber o que eu vou aprender. Então a Nanda me fala aí o que eu vou aprender, porque é controle de qualidade. E a gente vai fazer isso com relacionamento, a gente vai fazer isso com a nossa criatividade, a gente vai tentar fazer isso com o nosso corpo, a gente vai tentar... É isso, né? E como ter o corpo perfeito? Matéria-prima. Você faz uns processos e aí você sai com um valor maior, eu saio gostosa, e eu tenho que saber exatamente como eu vou ser. Então eu quero ficar igual uma paniquete. Eu nem sei se as pessoas usam paniquete mais de exemplo, né? Mas enfim, na minha época era paniquete que a gente queria ser. Controle de qualidade. E aí a gente vai ficar tentando controlar a qualidade de tudo e não sei o quê. Então, o que a gente está fazendo? A gente está percebendo no mundo, em nós, nas nossas relações, como esse pensamento, ele não dá mais, não é mais suportável. Não aguento mais. Não, gente, não dá mais, assim, se a gente observar a nossa natureza, desde que Urano entrou em touro... Kardashian é uma boa, gente, Kardashian, boa. Mas se a gente perceber, Urano entrou em touro há uns 2 anos atrás, ele começou esse processo de entrar em touro. Urano é um planeta que fala da mudança brusca, e touro é um signo relacionado ao planeta Terra. Então percebam quantas coisas mostrando que... não dá mais pra gente usar recursos dessa maneira. Tipo, não dá mais, gente, acabou isso, acabou aquilo, olha essa pandemia, enfim. Tudo, a maneira como a gente vê o mundo através desse pensamento industrial, ela não é mais continuável, né? E aí, as coisas, pessoas, processos que insistirem nesse pensamento, a transição vai ser muito mais difícil para elas, né? Tudo é uma questão de resistência, o quanto eu tô resistindo à mudança que já está acontecendo, porque o Urano é assim, ele vem e não vai mais ser assim, mudei. Aí a gente que lute. Então, a era de Aquário, ela estaria relacionada ao pós-digital. A gente está vivendo a era digital. A gente está vivendo essa era de interconexão, a gente está vivendo... a questão do não linear, do conectado, do multidimensional e do exponencialmente imprevisível. E essas características, não linear, conectado, interconectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível, está relacionada à energia feminina que eu quero falar para vocês aqui. Então, quando a gente está começando um negócio, um projeto, uma ideia que seja lá, pequenininha, que você está querendo transformar em negócio, se você está tentando fazer ela de uma maneira linear, segmentada, disciplinada, de uma maneira austera e previsível, você está talvez tentando nadar numa pocinha de água que está secando. Se você tem a possibilidade, se você está aqui e tem a possibilidade de já pensar o seu negócio dessa maneira, são essas ideias que vão construir o que será no futuro, seja lá o que for. E é por isso que eu gosto muito de falar de negócios de trabalho, gente, porque através disso, do nosso ofício, que eu considero uma coisa sagrada, que em Capricórnio, né, esse é um ano que tem muita energia capricorniana e a gente está entendendo trabalhar, poder pegar uma matéria-prima e transformar em algo através da minha criatividade, através de quem eu sou, é uma capacidade divina, né?
Assim como Deus trouxe tudo aqui, Deus, a força, a energia, a mãe, a grande mãe, o que a gente acreditar, tudo se formou, né? Tudo veio aqui. E quando a gente vem e faz a mesma coisa através dos nossos trabalhos, a gente está honrando uma capacidade divina que a gente tem. Então, o quanto de consciência eu tenho que ter quando eu estou colocando meu trabalho no mundo? Para que eu não esteja reclamando de como a sociedade funciona, sem fazer nada sobre isso. E nem tentando me apartar da sociedade, tipo, ai, capitalismo, não vou ter uma casinha lá no alto do morro. Tudo bem, pode ser que você queira isso e que seja o seu rolê. Porém, no aqui e agora, em quem nós somos hoje, como eu falei no começo da live, é aqui que a gente precisa do emprego dessa energia. Então, se vocês têm negócios aqui, são terapeutas, tem uma marca de papelaria, tem uma loja de roupa, tem um trabalho CLT, não importa o que vocês fazem, o emprego da energia de vocês pode ter essas características do feminino. Entenderam? Ai, gente, não consigo ver os comentários de vocês e isso é muito chato. Deixa eu ver se eu... A Lai marcou eu e a Chay pra gente fazer alguma coisa. Eu não entendi se ela tava fazendo uma piada ou se aconteceu alguma coisa. Eu não consigo ver, eu só consigo ver o último comentário que aparece. Não tá aparecendo todos. E eu queria ver... Eu sou artista e tô perdidíssima porque é muito feminino. Ai, gente. Eu vou desativar os comentários e ativar de novo. Vamos ver se eu volto a vê-los. Ai, não consigo voltar a ver o comentário de vocês, gente. Não... Eu tô subindo e só aparece o último. Isso aconteceu ontem e depois voltou. Eu desativei e voltei. Mas enfim, a gente já tá acabando também. Voltou? Alguém falou aqui, mas Aquário não é Yang? Lembrem que assim, não tem isso ou aquilo. Aquário vai ter uma polaridade Yang, mas a coisa do pensamento coletivo é uma coisa extremamente Yin. É uma coisa extremamente feminina. Então tudo vai se... Eu acho que é um bug do Instagram. Pode ser. Aqui não caiu. Bom, gente, não vou conseguir ver. Às vezes é erro do Insta. Eu acho que vai ser, gente. Mas enfim, a gente já tá no finalzinho, que é o seguinte... Deixa eu pegar minha outra. Tudo certo. Que é o seguinte, pra quê? Tipo, pra quê? Eu falei pra vocês um pouco dessa questão da sexualidade sagrada, da energia criativa, do eterno processo que tá na energia feminina. Algumas de vocês estão falando, preciso da energia masculina saudável, a gente vai falar de tudo isso durante esse processo, mas eu quero que vocês entendam pra quê, tipo, pra que a gente vai fazer isso, né? Por que mexer em time que tá ganhando, né? Que tá ganhando não tá, a gente já entendeu que não tá, mas a energia feminina aplicada de maneira saudável, ela vai ajudar a gente a entender a linguagem simbólica que vai estar na nossa comunicação com o cliente, no nosso logo, nisso tudo que eu tô explicando pra vocês, tipo, tô falando de arquétipo, de signo, de tudo, isso é uma linguagem simbólica e isso é do reino do feminino, do princípio feminino dentro de nós. A gente vai conseguir ser mais criativa. Sabe quando vocês falam, eu não consigo inovar no meu negócio? É porque a gente tá tentando viver um processo só por um lado e a energia feminina vai ajudar a gente a ser mais criativa, inclusive mais inovadora. Inovação a gente não consegue, tipo, olhando pro que já tem, né? A gente consegue abrindo as potências. Conseguir fazer o que precisamos fazer, porque não é porque eu tô falando de energia feminina e não é porque eu tô falando de a gente viver
o prazer ao longo do processo que a gente não vai ter tarefas chatas, gente. A gente vai ter coisas que a gente precisa fazer. Porque, como eu disse, não adianta a gente viver agora achando que estamos na nova era já. A gente tá transitando, a gente precisa fazer as coisas com o que a gente tem agora. E o que a gente tem agora é isso. Então, como que eu tenho que fazer uma planilha financeira? Eu odeio fazer uma planilha. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o financeiro da minha empresa, tipo, de pernas pro ar? Pra depois eu ter que ser super rígida comigo mesma para consertar? Ou será que eu vou encontrar a minha maneira de fazer essa planilha? Eu vou conseguir colocar o que me traz prazer dentro dessa atividade que não me traz prazer, né? Não precisa ser ou eu faço o que eu quero ou eu faço o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer do jeito que eu quero. Ou eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu tenho que fazer. Entende? E a energia feminina vai ensinar a gente a receber, inclusive receber, atrair e cultivar. Quando a gente tá, tipo, tudo que eu falar aqui eu tô baseando em criação de relações, porque eu acho que os nossos negócios são relações com as pessoas. Que seja uma terapia ou que seja uma compra de algo. Pode ser uma coisa que a pessoa compra uma vez só e nunca mais. Pode ser que você venda casas, ela não vai comprar várias casas de você. Ainda assim é uma relação. E para isso a gente precisa saber doar na medida certa, receber na medida certa, atrair as pessoas certas, porque você não quer todo mundo no seu negócio, você quer as pessoas certas, as pessoas que têm os mesmos valores que você ou que de alguma maneira vão complementar. Não só você vai complementar na vida delas, mas elas também vão agregar, não só financeiramente, com outras coisas. E cultivar, gente. Cultivar realmente. Não é uma coisa que... É a questão que eu falei da era de touro e da era de Áries. Não é assim, ó, pá, eu vou bater lá em cima e vai ter uma hora que o meu negócio vai ser incrível e eu só vou viver de prazer. Eu só vou fazer o que eu quero. Se eu me sacrificar agora bastantinho, vai ter uma hora que eu nunca mais vou precisar fazer coisas chatas. Não é assim que funciona, porque não é assim que funciona o planeta Terra. Mas se a gente cultiva, a gente respeita o tempo das coisas, a gente entende que nem tudo floresce o ano inteiro. E vão ter secas, e vão ter momentos onde a gente não vai estar florescendo, e vão ter momentos onde a gente vai colher, sim, muita coisa. Se a gente aprende a cultivar as relações do nosso trabalho, aí a gente está desbloqueando uma prosperidade que tem a ver com essa nova era. E o que pra mim é o final perfeito, é o creme de la creme de tudo que a gente tá falando. Se eu estou percebendo o processo, se eu estou me entendendo como um processo e eu estou sentindo prazer durante o processo, eu estou sentindo. Eu estou conectada com isso daqui que está acontecendo no agora. As minhas decisões, elas vão ser melhores. Quando eu falo decisões, são as grandes, são as pequenas. Eu acho que eu falei isso em outra live pra vocês. Que tipo de papel eu vou usar na minha empresa? Eu não vou estar só vibrando na escassez, tipo, ai meu Deus, eu preciso comprar o papel mais barato porque não sei o quê. Não, pode ser que eu tenha uma solução, porque eu tô com a consciência aberta, eu tenho energia para fazer essa decisão. Né? O que eu vou comer no meu café da manhã que vai me deixar melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou atender meu cliente melhor. Como eu vou comunicar as coisas? Tudo isso precisa de conexão com o corpo, sim, com o corpo, por isso a trilha inteira tem... exercícios de corpo, tem a ver com o sentimento, tem a ver com a autorização do sentir e tem a ver com consciência durante o processo. Então, esse pra mim é o maior benefício. Se nós formos empreendedoras conscientes, consumidoras conscientes, imagina o que pode acontecer. A gente, é o capitalismo, tá. E, imagina se a gente começa a minar o capitalismo por aí. A gente não vai quebrar ele de uma vez. A gente não vai pegar uma bazuca e atirar no capitalismo e ele vai explodir. A gente vai ter que fazer com tudo que a gente tem. O que eu tenho? Eu tenho hoje essa live para falar para vocês. Eu não consigo acabar com o capitalismo. Eu não consigo instaurar um novo regime. Eu não consigo. Eu posso falar... Lá dentro da Cosmic Plan eu posso ensinar vocês a fazerem as coisas de acordo com seus ritmos. Eu posso ensinar vocês que dentro do que vocês já têm, vocês podem fazer grandes mudanças. Mas eu não vou poder dar um tiro no meio da testa do capitalismo. E eu acho que nenhuma de vocês vai poder. Só que imagina isso daqui. Imagina a diferença que a gente está fazendo com a realidade que a gente tem na nossa frente. Isso pra mim é a maior questão. E aí é o processo.
Se eu te ensino o seu valor enquanto pessoa e você entende que o seu trabalho tem valor, o seu tempo tem valor, e você, por exemplo, consegue cobrar mais pelo seu serviço, que era uma coisa que você não fazia, não quer dizer que você não vai beneficiar quem não tem dinheiro para comprar seu produto. Você vai estar beneficiando o sistema por outro lado. Talvez você vai poder comprar uma comida orgânica que antes você não comia. E você estava tentando cobrar menos para ajudar essa pessoa, mas tem outro impacto que você pode causar e às vezes você vai estar o seu recurso financeiro vai ser maior para você poder oferecer uma coisa gratuita. Uma das meninas perguntou isso pra mim, eu falei, cara, eu prefiro poder fazer uma trilha inteira gratuita pra vocês do que diminuir o preço das coisas que eu faço. Porque senão fica insustentável a minha vida e eu tô oferecendo o quê pra vocês? Eu tô oferecendo um pedacinho de mim que é ralado ali, eu não consigo colocar o meu melhor. Então se eu consigo fazer essa trilha inteiramente gratuita, escrever material, fazer meditação, porque as meninas que estão ali na Cosmic Plan acreditam no que eu falo e financiam tudo isso. Então, toda vez que eu abro uma turma nova, eu falo, gente, se a Cosmic Plan é uma coisa acessível, agradeçam a turma 1, a turma 2, a turma 3, a turma 4 e a turma 4,5 agora. Porque isso é o que financia o conteúdo gratuito que eu consigo colocar no Instagram. Essa trilha gratuita. Então, eu quero que vocês pensem assim, pode ser que essa pessoa que está na minha frente eu não consiga ajudar, mas pode ser que eu possa agregar no processo inteiro se eu me reconheço, se eu aceito e aceitar faz parte do feminino. E aí, a pérolinha final, que é o como. Que eu sei que vocês estão, como que eu faço? Então, o bônus de amanhã vai ser... que eu vou contar aqui pra vocês. Se amanhã a gente bater a meta de 330 e tá muito melzinho na chupeta, porque a gente tá com 620 aqui, eu tô sendo, fofa, tá? Se a gente bater 330 pessoas, eu vou liberar lá no grupo, lá em todos os grupos, um material complementar em áudio, falando só sobre o como que vocês adoram, como colocar mais energia feminina enquanto vocês fazem as coisas, tá? Enquanto eu tô fazendo uma coisa chata. Amanhã eu tenho várias coisas chatas pra fazer, por exemplo. Várias coisinhas que eu tenho que calcular e não sei o quê. Mas como que eu faço de uma maneira feminina, né? Como que eu trago o feminino? O que eu posso olhar no meu mapa pra entender isso? Então, se amanhã a gente tiver 330 pessoas porque eu sou fofa, essa meta vai subir, tá? Eu vou liberar esse material. E como vocês... mantiveram aqui e conseguiram bater a meta, eu vou colocar lá nos grupos do WhatsApp o link para essas aulas extras. Essa aula aqui não vai ficar gravada para vocês, tá? Porque essa aula aqui vai ser material do curso, mas para quem quer continuar vendo o que eu tô falando, essa aula bônus que eu vou entregar para vocês, porque vocês desbloquearam ela, vai ajudar a entender várias questões. Então, vocês vão poder lá ficar maratonando, fazendo Netflix, mas com essas aulas que eu vou liberar, extras, tá bom? E o tema de amanhã é muito foda. Não deixem de vir amanhã. Amanhã eu vou falar de medo. Eu vou falar de como o medo é um grande orientador. Não é um grande filho da puta, amiga. O medo, ele tá desenhando pra você o que você tem que fazer. É a continuação da live lá do sabotador, tá bom? Quem não sabe como entrar no grupo, tem um grupo novo no link da minha bio. Se o grupo do WhatsApp, se o grupo lá do site estiver cheio, as meninas já vão trocar. Eu vou colocar o material da trilha de novo pra vocês, o livro guia da trilha, tá? Pra quem perdeu. E a gente se vê amanhã. Tá certo? É isso, maravilhosas. Ah, e outra coisa, acabando aqui, eu vou colocar o exercício do dia no meu feed. Então, daqui a 5 minutinhos, vai ter lá no meu feed para vocês comentarem o maior insight da trilha e colocarem o exercício. Quem estiver comentando esses exercícios e fazendo todas as tarefinhas, vai ter um presente no final da trilha. Então, assim... vai valer a pena. A gente tá lendo tudo que vocês estão escrevendo, os insights que vocês estão tendo, aquelas pessoas que realmente tiveram uma grande epifania aqui nas lives.
E no final também, se a gente tiver um engajamento grande, não é engajamento do Instagram, tá? Engajamento nas atividades, eu vou liberar todas as colinhas de todas as aulas. Aí vai ter esses livros que vocês estão me pedindo, vão ter todas as fontes que vocês querem nessas colinhas que eu vou liberar lá no final. Tá certo? Super beijo e até amanhã!